Serra de Minas pegou estrada para mostrar os órgãos mais importantes do estado. Esses instrumentos musicais eram muito populares no passado. Na nossa viagem, a próxima parada é Tiradentes, onde o órgão é usado em casamentos, celebrações e recitais. Hoje é o turismo em Tiradentes que vale ouro. Quem chega ao antigo arraial encontra casas, construções, igrejas das mais bem preservadas do país. A riqueza que se reflete no patrimônio histórico veio da fartura dourada oferecida pelas terras desbravadas no início do século XVIII. A matriz de Santo Antônio é considerada um dos exemplares mais ricos do barroco brasileiro. De longe, já dá para se ter uma noção disso, mas é lá dentro que a gente encontra belezas que vão muito além do que se pode ver. Os sons emitidos pelo órgão harmonizam perfeitamente com as obras de arte e de fé. O instrumento foi importado de Portugal e é quase tão antigo quanto a própria igreja onde ele está. Um instrumento que hoje é tão importante, naquele tempo era mais importante ainda, né? Um órgão como esse, quando ele começou a ser exibido aqui, tocado aqui, lá, né? 1788 por aí, né? Então eu creio que as pessoas ficavam extasiadas, parecia estar flutuando na igreja. O padre Ademir, que está na matriz de Santo Antônio há quase 3 décadas, já fez várias celebrações aqui. Uma muito comum, até mesmo por causa do santo, é a de casamento. Neste tempo todo, os atrasos das noivas já somaram incontáveis horas que se tornaram muito preciosas para ele. Então, enquanto a noiva está demorando, está atrasada, eu tiro aquele momento, ao invés de ficar estressado, ao invés de ficar nervoso naquele momento, eu tiro para meditar, porque eu sei que é assim, eu não vou me estressar porque não compensa, né? Então eu tiro aquele momento para meditar. Olhando as obras de arte dessa igreja, que nesses 28 anos eu ainda descubro algo de novo, de tão grande a riqueza dela. Mas nem sempre tudo foi tão grandioso assim. Esse é um órgão muito presente na igreja, que foi instalado em 1788. Ele tem 630 flautas e 2 foles que alimentam de ar essas flautas. O órgão é um instrumento litúrgico, né, por excelência. E quando a igreja matriz foi se desenvolvendo e crescendo, porque ela começou como uma pequena capela, eles tinham já aqui um pequeno órgão, mas esse órgão não era digno de uma matriz. Então, em 1785, a Irmandade do Santíssimo, que é uma irmandade muito importante até os dias de hoje, ela encomendou para um organeiro português, muito importante também, um órgão que viesse a brilhantar as missas. E então veio esse órgão da cidade de Porto, por encomenda, portanto, dos irmãos do Santíssimo. Quando desmontaram o instrumento para ser restaurado há 7 anos, é que se teve a noção do tamanho real e do trabalho que deve ter sido chegar com o órgão na região central do estado, no Campo das Vertentes. Em 2007, aí, quando ele foi desmontado, que fizeram das peças, encheram 11 caixas, né? Caixas enormes, né? Caixa que duas pessoas para carregar aquela caixa é difícil. Então, eu fiquei imaginando como que essas peças chegaram aqui, em 1777, assim, por aí nessa época, né? Trazidas em lombo de burro, né? Quantos animais foram necessários para trazer essas peças? Porque são muitas peças, né? 632 tubos, né? E outras peças mais. Isso aí acho que foi uma dificuldade muito grande. Aqui nós temos um órgão que é peculiar por diversas razões. Em primeiro lugar, porque ele tem 95% do material original de 1785.
Essa é uma taxa altíssima, mesmo se pensarmos em países que normalmente preservam seus instrumentos, como a Holanda, por exemplo. Em segundo lugar, é um fato muito interessante, porque não foi identificada até hoje nenhuma outra obra do organeiro que construiu esse órgão, Simão Fernandes Coutinho, de Porto. Esse organeiro deve ter sido muito atuante, porque, segundo o testamento dele, segundo informações que nós temos, ele era uma pessoa de bem, ele tinha bens. Então, esse órgão é o único que sobrou da sua lavra, e o que torna um instrumento também muito importante e muito raro. E o melhor é que ele fica aqui, na igreja, em pleno funcionamento para ser visto e ouvido. Vamos dizer que o órgão está no lugar certo, né? Não só com relação à função, mas também com relação à acústica. A acústica aqui é perfeita. Então, ela é uma acústica que não é extremamente seca, como muitas vezes são alguns teatros, onde órgãos estão presentes, e ela não é uma acústica extremamente generosa, que impede a escuta das notas individualmente, das melodias. Então, é uma acústica correta para se escutar órgãos, coros e alguns instrumentos. As igrejas foram pensadas para grupos musicais pequenos, onde o órgão tinha um papel de solista e de acompanhante de coros e outros instrumentos. Daqui para frente, o órgão tem vida própria, né? Ele canta, ele fala e ele vai comover pessoas. Espero que a gente tenha vida longa e que os órgãos tenham vida mais longa do que a gente e que eles continuem cantando, né, no futuro. Embalando, inclusive, sonhos, né? Com certeza, embalando sonhos.